E a massa de ar frio e seco que afastou as nuvens de chuva do Paraná foi responsável pela queda das temperaturas. Em Palmas, na região sul do estado, chegou a nevar. Moradores da cidade registraram a imagem na internet. O CIMEPAR confirmou que o fenômeno ocorreu entre 8 e 10 horas da manhã. Neste horário, a temperatura na cidade era de 2 graus e a umidade relativa do ar estava em 95%, situação propícia para a formação da neve. No restante do estado, as chances de nevar são pequenas, mas as baixas temperaturas podem ocasionar geadas, principalmente nas regiões oeste e no norte pioneiro. E agora nós vamos falar sobre a situação complicada em vários municípios por causa das chuvas no estado. Um dos acessos a Cerro Azul, na região do Vale do Ribeira, continua interditado. A ponte de 120 metros no quilômetro 84 da PR-092 ruiu com a cheia do rio Ribeira. Este é o principal acesso que liga o município à cidade de Doutor Ulisses. Engenheiros e técnicos do Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, estão no local para avaliar os estragos e verificar se há a possibilidade de construir um desvio alternativo ou então utilizar balsas, enquanto a licitação para a reforma da ponte não é concluída. Por enquanto, a única maneira de ir de Cerro Azul para Doutor Ulisses é seguir para Ponta Grossa e pegar o acesso por Jaguariaíva. Mas a rota é 5 vezes maior do que a normal. E hoje as polícias rodoviária federal e estadual fizeram um balanço nas estradas que apontou outros trechos prejudicados. Em Curitiba, o quilômetro 3 da BR-116 segue em meia pista depois que a cabeceira de uma ponte foi danificada. E aqui no estúdio a gente conversa agora com o chefe da seção operacional da Defesa Civil, o capitão Eduardo Pinheiro. Tudo bem, capitão? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Teve uma explicação para tudo isso? Quer dizer, agora analisando com mais calma, né, depois dessa melhora do tempo, tem uma explicação para tantos estragos em várias regiões do Paraná? São áreas de risco ou não? Foi um estrago geral? Na verdade, são áreas de risco, né? O desastre ele acontece onde existe a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, na verdade, a gente tem uma tendência a querer culpar a chuva por isso, o vento forte, eles foram os culpados pelo desastre. Não. A culpa é a forma como nós escolhemos ocupar essa área, onde a chuva cai, onde o vento acaba passando. Então, essa vulnerabilidade pré-existente foi o que ocasionou, graças a essa quantidade de chuva dos últimos dias, os estragos que são manifestados agora em forma de danos e prejuízos. Agora, uma das regiões mais atingidas foi a região do Vale da Ribeira, uma das regiões mais pobres do estado. O senhor acredita que até a própria falta de educação das pessoas de jogar lixo nos rios acaba dificultando o escoamento do próprio leito? Na verdade, a gente vê que alguns pesquisadores, inclusive, acreditam e afirmam que existe uma predileção dos desastres pelas populações menos favorecidas. Mas, na verdade, os eventos no Rio de Janeiro, em Angra mesmo nós tivemos, Blumenau em 2008, comprovam que ele acaba afetando todas as classes sociais. É claro que, eventualmente, principalmente nas cidades, o reflexo do acúmulo de lixo, da falta de destinação correta desses resíduos acaba intensificando, potencializando a ocorrência desses eventos. Mas nesse caso não. Nós tivemos um comportamento natural, né, dos rios em função da quantidade de água que esses 2 últimos dias principalmente trouxeram, e como consequência disso, a população que mora na área mais próxima sofreu principalmente, né, com a entrada de água dentro das casas, sem falar da infraestrutura. Nós vimos que as vias de acesso, no caso de Cerro Azul principalmente, as imagens bem mostraram isso, são as principais causas aí de 16 mil pessoas terem ficado com a restrição no direito lá de sair de dentro da cidade, né? Então essa foi uma característica um pouco peculiar aí desse evento. Nós vimos agora imagens de Curitiba, região metropolitana, que também tiveram algum tipo de prejuízo, algumas áreas alagadas. Nessas áreas foi possível verificar que realmente as pessoas estavam numa ocupação irregular, foram alertadas, sabiam desse risco? Nós temos vários cenários em relação à questão do mapeamento de risco. Tanto é que era uma função específica dos municípios, né, até o ano passado. No dia 1º de dezembro de 2010, o governo federal acabou transferindo essa responsabilidade para os estados. Quem está acompanhando a questão dos desastres mais de perto sempre tem percebido aí que o trabalho da Defesa Civil, da Coordenadoria Estadual ao longo desse ano de 2011, tem sido de elaborar um mapeamento de risco. Mas não é só a coordenadoria estadual, é um trabalho que envolve Mineropar, Águas Paraná, o próprio CIMEPAR, a Secretaria de Estado de Saúde, é um conjunto de órgãos que compõem esse sistema. Não é um trabalho rápido também, mas a partir do momento que nós vamos sabendo as áreas que já foram afetadas, essas áreas a população tem certeza absoluta que ela é de risco em relação a esse tipo de evento. Então, os municípios precisam
trabalhar com essa população desenvolvendo o que nós chamamos de resiliência, que é uma espécie de uma reação, uma capacidade que a população pode desenvolver de se adaptar a esse cenário desfavorável. Nós estamos vendo aí imagens do Parque Barigui, nem o Parque Barigui resistiu, claro, alagou tudo ali e as imagens são muito impressionantes, né? Porque a gente sempre vê o leito do rio subir bastante nessa hora, mas não o suficiente para cobrir todo o parque como foi dessa vez. Né? Parque, inclusive, que foi construído para isso, né? Para reter as águas da chuva. No início da década de 70, salvo engano, em 72, nós tivemos os parques Barigui e São Lourenço sendo construídos com essa finalidade do controle de cheias. Mas nós temos visto que depois da impermeabilização da bacia dos rios, né, principalmente do Alto Barigui, do Alto Belém, não é o caso do Belém passar, né, no caso ali do Parque São Lourenço sim, mas nós vemos que o assoreamento e a própria quantidade de água que mais rápido chega aos rios, devido à impermeabilização nesses setores do município, acaba trazendo esse reflexo imediato. Agora, capitão, a gente estava acostumado antigamente com as chuvas de verão e o inverno ser uma época de seca. Agora a gente tem essa chuvarada em pleno inverno. O que acontece? É uma característica um pouco diferente, mas fazendo uma busca nos 30 anos de desastres lá que nós temos registrados na Defesa Civil, não é a primeira vez que isso acontece. Talvez seja um evento cíclico para o qual nós precisamos estar preparados. Independentemente de ser no inverno ou no verão que vem a chuva, nós precisamos dar conta dessa situação. Por isso, a população que sabe, já que mora nessas áreas, que precisa motivar, né, ter esse contato com a Defesa Civil no município, falando o que é que nós fazemos agora, como é que nós vamos dar conta do próximo evento desse, porque para esse não deu mais tempo. Esse já passou, as consequências já estão determinadas, mas o próximo, nós estamos no passado do futuro que ainda não aconteceu. Então esse é o momento de nós fazermos a intervenção necessária para que esse futuro seja melhor, seja favorável. Nós temos conhecimento, temos tecnologia para isso e temos o interesse do governo do Estado, também creio eu, dos municípios, para que possamos, em conjunto, fazer um bom trabalho e minimizarmos esses danos e prejuízos. Capitão, milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas. Quantas pessoas precisaram realmente de um atendimento mais específico da Defesa Civil? Cerca de 2.000 pessoas deixaram as casas indo para a casa de parentes ou amigos, que são o que nós chamamos de desalojados, e um número perto de 500 pessoas chegaram a ficar desabrigadas. Ainda estão, grande parte dessas pessoas, cerca de 280, em abrigos públicos, aguardando não somente o retorno do nível de água dos rios, à normalidade, mas também que a limpeza desses locais onde essas pessoas estavam seja feita, para que eles possam retornar para lá. Nesse sentido, nós observamos que a quantidade exata ela chegou perto de 2.000, mas indiretamente, de uma forma mais abrangente, principalmente considerando quedas no fornecimento de energia elétrica, do abastecimento de água, nós ultrapassamos os 138.000 paranaenses afetados. Agora, capitão, rapidamente, só para encerrar, quem realmente está em uma área que suspeita de estar de risco deve procurar a Defesa Civil por onde? O telefone emergencial da Defesa Civil é 199. Nós temos também o Corpo de Bombeiros atendendo pelo 193, que é a Coordenadoria Regional de Defesa Civil. Mas nós recomendamos, é imprescindível que as pessoas que são afetadas por desastre conheçam o nome do coordenador municipal, tenham conversado com ele, os moradores se mobilizem, procurem se articular para que nós tenhamos não somente essa questão do apoio dos órgãos públicos à população afetada, mas que ela própria construa conosco essa ponte para que juntos possamos atingir o objetivo da Defesa Civil, que é a redução dos desastres. Tá certo. Capitão, obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente que agradece. Uma boa noite. Boa noite. Você vai ver depois do intervalo as vagas na Universidade Tecnológica para quem fez o Enem do ano passado. E o novo serviço para garantir a certidão de nascimento aos bebês dentro da maternidade. Não saia daí, a gente volta em instantes.